Olá, aqui é a Ju. Hoje eu vou falar sobre os contos que eu li do Edgar Allan Poe. Antes de falar sobre os contos em si, né, comentar, eu preciso dizer pra vocês, antes de tudo, que eu vou dar spoiler. Então, eu vou avisar no título do vídeo também. Então, não tem como a gente falar de um conto, eu acho, de uma análise de um conto, sem dar spoiler, para que fique claro e para que seja uma discussão bacana. Então, essa é a minha opção nesse caso. Então, eu peço a vocês que não assistam, mais uma vez, se os spoilers forem gerar algum tipo de chateação. Por favor, não vejam o vídeo. O Edgar Allan Poe, ele surpreende muito, né, a cada vez que você lê. Só que antes de falar do Poe, eu acho importante que a gente pense um pouco em como é difícil a gente mesclar, eu acho, a vida pessoal de certos escritores com a sua obra. Eu acho que isso pode causar muito problema, na verdade, assim, eu acho que isso pode causar até uma resistência à leitura da obra, né? Eu acho que quando eu for falar disso, do Lovecraft, eu vou falar isso, mas eles são um dos maiores ícones da literatura de terror e horror, que influenciaram as próximas gerações de escritores do gênero, né? Não só desse gênero, como outros escritores. Por exemplo, Baudelaire, ele foi um fã incondicional do Edgar Allan Poe, então isso influencia também na forma como ele escreve depois que ele conhece o Poe. Então isso é muito interessante também a gente analisar. Por que que eu tô falando isso? Dependendo do que a gente lê e sente sobre alguns escritores, sobre a vida pessoal, isso pode influenciar diretamente na forma como a gente lida com a obra. E isso pode ser ruim, porque o criador e a criatura podem não ser bem compreendidos, ou podem não ser podem não ser, como é que eu posso dizer, afins, né? E talvez o que uma pessoa escreva, eu vou dar um exemplo do Monteiro Lobato, porque eu, na verdade, tive essa discussão quando eu falei com ele Lovecraft, e algumas pessoas comentaram sobre como ele era racista e xenófobo, e na verdade realmente assim, a gente tem isso, a gente vê isso, né, na escrita do Lovecraft, mas a gente vê isso em todo momento que ele escreve, no momento histórico que ele escreve. Ele é uma pessoa extremamente datada nesse sentido, né, e eu acho que é muito complicado a gente então misturar certas noções da vida dele pessoal com a obra. Eu acho que isso pode tirar um pouco do brilhantismo do que as pessoas possam ler dessa obra do Lovecraft, da criação do mundo do Lovecraft. Eu vou falar isso um pouco depois, obviamente. Agora, o Poe, no caso do Poe, eu acho que a vida dele é importantíssima para que a gente entenda a obra dele, sabe, assim. A vida do Poe não foi nada fácil, né? O Poe gerou muitas inimizades, o Poe era uma pessoa difícil, ele ele casou com uma prima que tinha 13 anos, naquele momento eles tiveram que falsificar a idade dela, quer dizer, mentir a idade dela para transformá-la em 16 anos, sendo que naquela época já era aceito o casamento com pessoas com menores de idade, mas não tão menores assim. Então ele já causou um problema. Ele veio de uma família de mambembes e, na verdade, ele perdeu os pais, ele foi adotado por uma família, não adotado oficialmente. Por isso que o nome dele é Alan, porque o pai dele era o John Allan, o pai adotivo, e o pai verdadeiro biológico era Poe. Então, depois a mãe dele adotiva morre, na qual ele era muito apegado. Então ele vai ter muitos problemas. E é engraçado porque dentro dessas inimizades do Poe, um deles acabou sendo o testamentário dele, né? Então, assim, ele foi essa pessoa que bateu na tecla do alcoolismo e do ópio, assim, que não é exatamente algo que possa corresponder à realidade. Então, assim, é muito difícil a gente... o Poe sofreu muito ao longo da vida, assim, com questões de dinheiro, com questões de publicação. Então, os contos do Poe, eles eram publicados em periódicos, em revistas, e as compilações que a gente tem, por exemplo, com as histórias extraordinárias do Poe, foi uma compilação feita pelo Baudelaire. O Baudelaire era muito fã do Poe, ele recebe esses contos do Poe e começa a traduzi-los, né? E, gente, as traduções que nós temos no Brasil, na maioria das vezes, são traduções feitas do francês, feitas pelo Baudelaire, e o Baudelaire, ele muda muitas palavras do Poe, né? Então, quando ele coloca no francês, mesmo gostando muito da obra do Poe, ele já modifica isso. Então,
Então, é muito importante, caso vocês consigam ler em inglês, assim, vocês não perdem nada, assim, né? Porque tá ali aquele texto na íntegra. Então, quando os textos brasileiros foram trazidos, Histórias Extraordinárias, que foi traduzido justamente de um livro, de uma compilação feita pelo Baudelaire. Então, é importante que a gente pense nisso também. A gente perde um pouco do teor do texto, nem é a tradução para o português só não, que já é uma outra perda, mas assim, a tradução do original em inglês para o francês que veio para o português, né? Então, vamos prestar atenção nisso também. Ok. O Poe é muito importante também que a gente saiba que ele tinha um veio sobrenatural muito forte, e o Poço e o Pêndulo, ele na verdade não tem esse veio, né? Ele não tem um dos poucos contos do Poe que são muito famosos e que não tem o sobrenatural. E a questão do Poço e o Pêndulo, ele é uma questão muito mais sensorial, e isso eu acho que também é um tipo de horror, né? A tortura que o conto se baseia, o Poço e o Pêndulo se baseia numa tortura, numa prisão, né, de alguma pessoa que a gente não sabe quem é, por que está sendo preso, porque está sendo condenado pela Inquisição Espanhola. E aí a gente tem também uma licença poética do Poe muito grande, porque nesse momento a Inquisição Espanhola, no momento em que ele conta a história, você pode basear mais ou menos na invasão, porque no final do texto ele vai dizer isso, que um general francês liberta essa pessoa da prisão, né, da prisão inquisitorial na Espanha. Então a gente tem que saber que fica mais ou menos no início do século XIX. No início do século XIX, quando isso aconteceu, a Inquisição Espanhola já não tinha mais o poder que ela teve na época moderna. Então, assim, não corresponde à realidade. Essa situação que ele relata aí nesse conto não tem precisão histórica, tá? Então, assim, é bom que a gente saiba, porque se o general francês invade mais ou menos em 1808, mais ou menos 1807 a 1914, 1807 a 1812, 1814, já não está mais a Inquisição Espanhola, não tem mais esse poder de julgamento, não está mais em voga dessa forma. Ela existe institucionalmente, mas as pessoas não eram mais condenadas, obviamente, como foram horrivelmente em números assim, escabrosos de condenados na época moderna, que aí você tem 1500, 1600 e até mais ou menos início de 1700, mas depois você começa, obviamente, a ter começa a recrudescer esse poderio, né, da Inquisição, né, não só da igreja, como também do governo, né, em relação a isso. Governo que eu digo é o poder centralizado na política, né, e tem vários tipos de governo, então. Pois bem, O Poço e o Pêndulo é um conto incrível, ele é um conto que é pavoroso no sentido mesmo de todos os sentidos não, né? Na maneira como os sentidos são todos trazidos à tona, todos os seus sentidos, desde o sentido do que você escuta, do que você cheira, do que você vê, todos eles estão presentes nessa obra, e com todos os sons possíveis, com todas as luzes, com toda a parte nebulosa e sombria do que seria uma prisão, numa masmorra inquisitorial. E aí você tem um personagem que está totalmente exausto, assim, desse processo, né, do julgamento do tribunal inquisitorial, do Santo Ofício, e aí você tem uma pessoa já delirante, ele tá delirando de dor, tá delirando de febre, tá delirando de incredulidade no que está acontecendo com ele, ele sabe que vai ser punido, ele é punido, então vai para a masmorra e acorda lá, e ele começa naquela escuridão completa a andar, tatear, tentar entender onde ele está, quais são as dimensões, e tudo isso você vai, assim, cada passo que ele dá, o Poe descreve
perfeitamente, assim, majestosamente. Não tem, é difícil você encontrar alguém que tem esse tipo de narrativa como Poe, sabe? Assim, é uma coisa, é delicioso de ler, assim, é um deleite para a alma. Então, não deixem de ler esse conto. Esse cara, então, acorda nessa masmorra. Ele está esperando o que vai acontecer com ele, ele sabe que ele vai ser morto, mas ele entende esse processo da tortura de uma forma tão lúcida, porque ele começa a entender que estão fazendo isso, que a qualquer momento podem matá-lo, mas aquilo ali faz parte da maldade e daquele pensamento maquiavélico de que ele merece sofrer muito antes de morrer, né? Então, que seria esse delito tão grande que faria com que ele tivesse que passar por isso. E aí, dentro dessa prisão que ele tá, que ele começa a entender aquelas dimensões, começa a sentir a visão, começa a se adaptar com a escuridão, ele quase cai dentro de um poço. E esse poço está ali, assim, né, feito para que ele tivesse esse acidente horrível. Então seria um acidente que geraria uma queda, que geraria que ele quebrasse o pescoço, então tudo ali conspira para a morte dele. Logo em seguida ele acorda numa tábua de madeira, todo amarrado, e tem um pêndulo em cima dele que fica quase cortando essas cordas e quase cortando ele, quase tipo aquela tortura pouco a pouco, né? E tudo isso vai sendo contado, e também tem os ratos, né? Os ratos e a forma como ele consegue ir se livrando desses ratos, porque tem um prato de comida, e como ele consegue se libertar dessas amarras. Tudo isso vai num crescendo de pavor, de desespero, assim, de sons que vão te deixando, o leitor vai ficando desesperado exatamente como o personagem. E isso é mágico, né? Eu acho que não tem nenhuma outra comparação do que alguém que domine tanto o poder da narrativa, que possa fazer isso com o leitor, não colocando nenhum item sobrenatural. Ele é um conto seco, lúcido, cruel, sólido, sabe, nas palavras que ele escolhe. Então, o Poe conta essa história, você começa a entrar num desespero do personagem com aquela morte iminente, e aí ele consegue se livrar dos ratos em algum momento, ele consegue se livrar do pêndulo, e quando ele sabe que ele vai morrer, quando ele chega perto da morte a ponto de pensar no suicídio, em se jogar no poço, o que vai acontecer com ele, o que é pior ali, ele morrer com aqueles ratos, ou ele definhando, ou ele se jogar no poço, ou ele quebrar o pescoço. Quando ele já tá naquele último delírio, ele é liberto pelas tropas francesas que invadem a Espanha, né? Invadem Toledo. E isso é interessante porque, mais uma vez, o Poe não preza exatamente pela acuidade histórica desse relato, porque não bate, na verdade, né? Esse general, inclusive, nem nunca esteve nessa região, então, da Espanha, não chegou nessa região. Então é tudo não importa, na verdade, é só para deixar isso, porque muitas pessoas falam porque a Inquisição Espanhola fez isso. Nessa época não fazia mais, tá? Não tinha esse poder que tinha. Então a gente tem que também sempre procurar ter uma leitura crítica, né? Agora, o que importa no conto é exatamente isso, assim, o conto é maravilhoso, maravilhoso, eu indico fortemente. Se você quer ter uma experiência sensorial, narrativa perfeita, leia o Edgar Allan Poe nesse conto Poço e o Pêndulo. Eu não vou falar muito sobre o Escaravelho de Ouro, porque é um conto que não é um conto de terror, é um conto de aventura, de mistério, é um conto muito bacana. Se vocês quiserem que eu fale detalhadamente do conto, eu até posso falar, mas como ele não entrou nessa temática do terror e do horror, eu creio que vale muito a pena ler, porque ele é brilhante, assim, é um tema muito bacana, assim, de uma ilha, assim, muito legal. Ele descreve perfeitamente as partes dos mistérios e as pistas que ele vai te dando, mas ele não é um conto de terror. O Poço e o Pêndulo é um conto de horror, né, mas um horror já muito palpável, que é sobre a tortura. Recomendo fortemente que vocês leiam, e se puder ler em inglês, melhor ainda. Edgar Allan Poe,
Maravilhoso. Eu tô procurando, se alguém souber de alguma biografia bacana, muito boa, fala pra mim que eu tô super interessada, viu? Um beijo, espero que vocês tenham gostado.